Fala galera, bem-vindo ao canal Conhecimento Nunca é Demais, meu nome é Jarlo e este é o nosso segundo podcast. Hoje falarei sobre Tony Shaw, um jovem socialista que lutou contra Fidel Castro. Sim, é isso mesmo que você ouviu, um socialista que lutou contra Fidel Castro. Bom, essa história foi tirada e resumida cuja fonte é do livro Fidel, o tirano mais amado do mundo, de Humberto Fontova. Esse podcast será no formato narrativo. Espero que vocês curtam bastante. Tony Shaw foi um revolucionário socialista que lutou contra o regime totalitário de Fulgêncio Batista em Cuba, assim como lutou também Fidel Castro. Mas esse rebelde não lutara apenas contra Batista. Ele teve que enfrentar a crueldade do comunismo castrista. Vejamos. Em meados de 1971, ele, Tony, com 20 anos de idade, se arrastou por conta própria de muletas até a estaca de execução. Era um rebelde em sua época, que lutara contra Batista, assim como Fidel e seus aliados. Porém, ele o fez em grupo diferente daquele que Fidel comandava. Contudo, mesmo tendo confiado na boa-fé de tais rebeldes, acabou se dando muito mal depois da entrada de Fidel em Havana. Suas ações começaram a se manifestar de forma diferente daquela que os inocentes idealistas esperavam. Ouça bem o que aconteceu. A cada manhã, de uma ponta a outra da ilha, os pelotões de fuzilamento de Fidel e Che empilhavam os corpos de todos aqueles que resistissem à Revolução Cubana, até que 15 mil heróis foram enterrados. Mas veja, Tony Shaw não era de choramingar. Em pouco tempo, tornara-se um rebelde contra Fidel. Ele era um rebelde formidável, empunhando a mesma carabina M1 que usou contra Batista. Mas, infelizmente, os comunistas infiltrados no grupo de Tony capturaram alguns de seus compadres e, empregando-lhes técnicas de tortura fornecida por seus amigos do leste alemão e pelos mentores da KGB, logo descobriram o esconderijo de Tony. Tony pressentia a aproximação dos capangas de Fidel e Che. Ele sabia que viriam em grande número e exclama: "Aqueles filhos da... nunca me pegarão vivo!" Ao amanhecer, vendo os comunistas se aproximando do seu esconderijo, correu para o andar de cima, pegou a carabina, uma pistola e um pouco de munição e ficou a postos na barricada. O tiroteio começou, transformando-se logo em uma batalha. Com cano de arma chiando, Tony despedaçou muitos inimigos, fazendo tripas voarem. Acertou 2 dos cretinos de Che no tiroteio ensurdecedor. Mas ele próprio havia levado 17 tiros de metralhadora tcheca, principalmente nas pernas, e fora capturado. Sendo os comunistas teatrais em seus julgamentos, queriam Tony vivo e expô-lo como troféu, humilhá-lo diante da nação como exemplo do que acontece com qualquer um que se opõe a Fidel, e o levaram. Tony se contorcia de dor, mas não se calava. Praguejava com a mesma virulência com que sua arma atirava há pouco. "Covardes!" exclama ele. "Idiotas, traidores, escravos, eunucos, viados, vendidos!" Levaram Tony a um hospital e cuidaram dos ferimentos, só para que o mesmo não morresse até o julgamento. Depois de um mês, inventaram um falso julgamento, onde na realidade o veredito era a pena de fuzilamento. No caminho para a estaca, mal podia ficar em pé, pois uma perna havia sido amputada no hospital, devido às metralhadoras que levara. Tony gritou: "Puxa saco de russos!" E quando for arrastado para fora, berrou: "Maricones!" Até que um dos guardas, perdendo a paciência, o acertou. Tony rolou até cair de costas sobre as pedras. Os guardas gargalhavam enquanto se preparavam para tapar a boca de Tony. Ele, observando-o aproximar e cerrando o punho que ainda estava bom, quando o comunista se aproximou, deu direto no meio dos olhos. O castrista cambaleou e outro correu em direção a Tony, que conseguiu pegar a muleta e a usou para esmagar o rosto do comunista. "Nunca entendi como ele sobreviveu àquela surra", disse a testemunha Hiram Gonzalez, que assistiu a tudo de sua janela no corredor da morte. Mas não para por aqui, o melhor ainda está por vir.
O aleijado Tony, quase morto com chutes, socos, coronhadas, até que seus algozes pararam de bater nele, passaram a fita na boca. Tony os empurrou, antes que pudesse amarrar suas mãos. O comandante acenou ordenando que se afastassem. Então Tony rastejou até a estaca de execução dos 50 metros dali. Na estaca parou e começou a bater no peito. Os carrascos estavam perplexos. O garoto aleijado estava tentando dizer algo. O olhar vivo, as caretas de Tony falavam por si. No entanto, ninguém conseguiu entendê-lo. Tony fechou os olhos bem apertado por causa da agonia do esforço. Os carrascos hesitavam de forma nervosa, levantando e abaixando os rifles. Finalmente Tony arrancou a fita da boca. O guerreiro da liberdade de 20 anos gritou para seus executores: "Atirem em mim! Bem no peito!" Tony gritava, como um homem valente: "Bem aqui! No peito!" Seus executores ficaram boquiabertos. Em seu último dia de vida, Tony recebeu uma carta de sua mãe. A carta dizia: "Meu filho querido, quantas vezes pedi para que não se envolvesse com essas coisas? Mas eu sabia que meus pedidos seriam em vão. Você sempre exigiu sua liberdade, Tony, mesmo quando ainda era um pequeno garoto. Mas eu sabia que nunca apoiaria o comunismo. Bem, Fidel e Che finalmente pegaram você. Filho, eu o amo do fundo do meu coração. Minha vida está despedaçada e nunca mais será a mesma. Mas tudo o que resta agora, Tony, é morrer como um homem." "Fogo!" gritou o comandante de Fidel, e as balas perfuraram o corpo de Tony. Ainda assim, muitos tiros e muitas balas não acertaram o suficiente. Era a hora, portanto, do golpe de misericórdia. Basta uma de 45 milímetros para perfurar o crânio. Testemunhas disseram que para Tony foram necessárias 3. Parece que as mãos dos carrascos estavam tremendo demais. Agora compare e reflita. A morte de Tony com a morte do covarde Che Guevara. "Não atirem!" Foi o que chorando pediu Che para seus capturadores. "Sou o Che! Eu valho mais para vocês vivo do que morto." Agora faça uma pergunta a si mesmo. De quem é o rosto que aparece em camisetas usadas por jovens que se acham rebeldes, amantes da liberdade, corajosos? Pois é, lamentem a demência e a estupidez da cultura popular de nossos tempos. Bom, gente, estamos finalizando o nosso segundo podcast. Espero que tenha gostado. Caso tenha gostado, se inscreva no canal, curta e compartilhe, para que nosso canal venha crescer, e ative o sininho. Até a próxima!